E hoje aqui no estúdio eu recebo o ministro Cláudio Brandão. Ele é o nosso convidado para responder dúvidas enviadas pelos internautas para a página do Tribunal no Facebook. Olá, ministro, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Vamos conferir aqui uma pergunta, ministro, que foi enviada pela Marcela Silva. Olha só. Ela quer saber qual a base de cálculo das verbas rescisórias no caso de uma demissão sem justa causa. Ela disse que o sindicato não soube responder se seria em cima do salário base ou se uma eventual função de confiança entraria na conta. Marcela, as parcelas rescisórias elas são calculadas com base na maior remuneração que o empregado recebeu. E se é salário fixo, claro que isso é fácil considerar, porque é o último que ele recebeu, incluindo gratificação decorrente de função de confiança. Se houver salário variável, a exemplo de parcelas com horas extraordinárias, comissão, se faz uma média do que ele recebeu nos últimos 12 meses e esta média servirá de cálculo para as parcelas rescisórias. Ministro, ainda sobre essa questão da rescisão contratual, agora com relação aos contratos com prazo determinado, como é que fica a situação do empregado que é dispensado antes do fim desse término do contrato? Como é que fica a situação dele? Nesses casos, inclusive, neles incluindo o contrato de experiência, que é um tipo de contrato a prazo, quando o empregado é dispensado antes do prazo final ajustado, ele recebe uma indenização que é calculada com base na metade do que ele receberia até o final do contrato. Mas é preciso que o contrato não tenha uma cláusula que preveja a possibilidade de rescisão antes do prazo. Se o contrato contiver esta cláusula, é como se fosse a dispensa de justa causa comum. Resumindo, se o contrato contiver a cláusula que estabeleça que as partes possam dispensar ou extinguir o contrato antes do prazo, essa indenização não é devida. Se somente for aquela situação mais comum do contrato por prazo determinado, sem possibilidade de rescisão antecipada, é devida essa indenização calculada com base na metade do que ele receberia até o final do contrato. Bom, ainda sobre a rescisão, vamos conferir mais uma pergunta enviada por um internauta. Olha só. Agora é a pergunta da Raquel Azevedo. Ela quer saber se o valor das verbas é alterado quando a demissão ocorre no mês de dissídio. Mas antes eu queria que o senhor explicasse, então, o que seria esse dissídio, ministro? Essa expressão é geralmente utilizada para se referir ao mês da data base, que é aquele mês em que é devido o reajuste anual por negociação coletiva, ou seja, sindicatos e empresa negociando para estabelecer o novo reajuste. Se a dispensa ocorre no mês em que o reajuste é devido, o cálculo deve observar o acréscimo resultante da negociação coletiva. Como o salário é reajustado, as parcelas são devidas com base nesse salário já crescido do reajuste do mês da data base, chamado comumente mês do dissídio. Bom, ministro, a gente recebeu muitas dúvidas também relacionadas a atestados médicos. Vamos começar agora, então, com esse tema. A pergunta agora é da Mariana Coelho. Vamos jogar ali na tela. Ela conta uma história. Ela conta que está grávida e que, às vezes, as consultas demoram muito. Só que ela apresenta o atestado de comparecimento à empresa, mas só um atestado no mês é abonado, ministro. Isso pode? Bem, é preciso esclarecer que durante a gravidez, a lei estabelece, como forma de proteção à maternidade, que a empregada pode comparecer em até 6 consultas no mínimo. Mas também ela tem garantido o tempo para os exames chamados complementares. O que quer dizer isto? A empresa, no caso relatado, aceita um atestado por mês para consulta médica. Isso está dentro da normalidade do que a lei estabelece. Mas também ela tem direito a comparecimento, tem a falta abonada, quando ela estiver fazendo exames complementares, durante o período que ela está no laboratório e o tempo razoável de espera até chegar à empresa. Então, é preciso ficar claro que ela não tem direito a comparecer quando ela quiser, faltando ao trabalho para consulta médica. É preciso relatar e esclarecer que o que a lei estabelece são, no mínimo, 6 consultas. Se o médico achar necessário que ela compareça e abonar a falta por atestado médico, também, nesse caso, ela terá direito a faltar ao trabalho, mas com prévia autorização do médico para que ela possa faltar. Porque, do contrário, serão apenas 6 consultas médicas, que é o que a lei estabelece. É necessário que haja um bom senso aí, né, ministro? De ambas as partes também, né? Claro, a empregada tem que ter consciência de que a gravidez, a lei estabelece uma proteção para a mulher enquanto no seu estado gestacional. Mas não é um direito dela enquanto mulher, é dela enquanto mãe. Nesse caso, claro, no processo de formação da criança. Portanto, ela tem que agir com cautela, com prudência, com bom senso, para não achar, por exemplo, que a gravidez dá o direito de faltar ao trabalho quando ela quiser.
que ela tem que observar que a falta de trabalho sempre também causa transtornos à empresa, que vai ter que disponibilizar uma pessoa para o seu lugar, serviços que seriam concluídos poderão deixar de ser e aí gerar tumultos no dia a dia. Portanto, é sim, o bom senso sempre é uma boa companhia. Agora, outro tema, ministro, que tem gerado muitas dúvidas, a gente recebeu bastante perguntas, é com relação ao serviço doméstico, né? Vamos conferir a pergunta da Jane Lauer. Olha só, ela quer saber sobre diarista e ela contou que um professor falou que é lenda falar que só 3 vezes na semana gera vínculo de emprego, mas que dependendo da região do país pode ser considerado vínculo mesmo menos de 3 diárias na semana. Verdade isso? Isso é uma questão bem interessante. A nova lei do empregado doméstico deixa claro que a partir de 3 dias, inclusive, já é considerado relação de emprego. Portanto, é um critério objetivo que a lei adotou para afastar qualquer dúvida que existia antes, decorrente de uma peculiaridade da lei do doméstico, isso só se discute em relação ao doméstico, quanto à expressão trabalho contínuo que a lei do trabalho usa, ao invés de trabalho não eventual que os trabalhadores urbanos e rurais normalmente possuem para a sua qualificação como empregado. Então, é preciso salientar que, em parte, o professor dela tem razão. O que quer dizer o seguinte, não quer dizer que toda pessoa que trabalha apenas um dia não seja empregado, depende do contrato que foi acertado entre eles. Geralmente, por um critério de natureza objetiva, e agora passou a ser lei, quem trabalha 3 vezes por semana na residência ou para a família é considerado empregado. Menos do que isso, depende de provas, de fatos que fugiriam, digamos assim, à normalidade. Então, para ser bem objetivo, a partir de 3 dias é doméstico sempre, digamos assim, por uma natureza objetiva, e antes disso depende de prova de que os outros elementos que revelam o contrato de trabalho estejam presentes. Ministro, vamos aprofundar só mais um pouquinho essa questão com a dúvida agora da Patrícia Marinho. Ela pergunta, olha só, ela pergunta se o empregado doméstico que cuida de doente tem direito ao adicional de insalubridade. A lei estabelece que a insalubridade é devido ao adicional quando a pessoa trabalha em ambiente hospitalar, em contato com pessoas ou substâncias ou agentes de natureza biológica que provoquem riscos à saúde. E também exige prova técnica, prova pericial para revelar que aquela atividade que ela executava era insalubre. Portanto, é preciso que haja primeiro o enquadramento da atividade como insalubre, que é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que a qualifica como tal, e é preciso que haja a prova de que esse contato o expunha a um risco excepcional à saúde. Em regra, não. O ambiente doméstico não é um ambiente no qual a insalubridade está presente. É preciso que haja a prova para revelar que aquela pessoa é portadora de agentes de natureza infecto-contagiosa. Se isso estiver presente, pode ser devido ao adicional, mas é uma circunstância excepcional porque não é hospital, não é clínica, não é laboratório, que em princípio gera o direito por esse agente agressivo à saúde. Cuidador de idoso, ele está enquadrado no trabalho doméstico? Sim, cuidador de idoso, claramente, não há finalidade econômica, o trabalho é prestado no ambiente residencial, portanto, é empregado doméstico. Só aproveitando a sua pergunta, isto vale para motoristas que fazem trabalhos para a família, jardineiros, piscineiros, cuidadores de doentes, quaisquer pessoas que trabalhem para a família em ambiente residencial é considerado empregado doméstico, desde que não haja finalidade lucrativa. Se, apesar de ser na residência, há, por exemplo, produção de alimentos para comércio, aí deixa de ser doméstico, passa a ser empregado urbano como outro qualquer. Entendi. Vamos para mais uma pergunta, ministro? Agora Vamos, a gente sim. vai falar sobre carteira de trabalho. A dúvida é da Grace Kelly. Vamos conferir a pergunta dela. Ela conta que trabalhou numa empresa por mais de 2 anos sem carteira assinada. O patrão está com a carteira esse tempo todo e dizendo que vai fazer tudo certinho. O que ela faz nesse caso? Bem, é preciso esclarecer para a Grace Kelly e demais telespectadores que o prazo que a lei estabelece e também os internautas para a assinatura da carteira pelo empregador, portanto, a retenção máxima é por 48 horas. Seja no início do contrato, no final do contrato, ou até mesmo durante o contrato se está sendo executado, porque são anotações que ele pode fazer ao longo do contrato. Pelo que foi relatado na pergunta, são 2 anos. Evidentemente, o prazo é mais do que ultrapassado nessa situação. O que ela pode fazer, se solicitou a carteira e não foi devolvida, é denunciar ao órgão que fiscaliza, que é do Ministério do Trabalho e Emprego,
que tem como fiscalizar e cobrar e lavrar, inclusive, uma multa, um auto de infração, pela retenção indevida da carteira de trabalho do empregado, que só é possível retê-la durante 48 horas. E essa multa vai para onde? Ela vai para o Estado, é uma multa que não vai para o empregado, é um auto de infração que é lavrado e é revertido em favor da União, com as multas que são impostas por não cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Agora, e se o patrão perder a carteira? Isso é um problema sério, porque a carteira de trabalho, ela tem o histórico da vida funcional do empregado. A sua vida profissional, a sua qualificação profissional está registrada na sua carteira de trabalho, portanto, documento muito importante para provar o que ele obteve de mudanças na sua função, a sua evolução profissional. Isso pode gerar um problema sério para o empregado, é uma perda irreparável para ele e gerar até reparação de danos morais que ele venha a pleitear, porque ele vai ficar sem o registro histórico de sua vida funcional, do seu passado, da sua construção enquanto profissional. Ainda sobre a questão da carteira de trabalho, ministro, o que não pode ser anotado na carteira? Qualquer anotação desamonadora. Isso também é um fato muito controvertido, porque às vezes o empregador anota suspensões na carteira de trabalho, anota faltas ao trabalho do empregado, e isso pode gerar prejuízos para esse empregado quando pretende obter novo emprego. Então, anotações que a lei estabelece são aquelas decorrentes do contrato. Data de admissão, data de saída, salários que ele recebeu, férias que ele gozou, funções que ele teve, nas quais ele teve alterações, enfim, é o histórico da vida funcional do empregado. E a lei também fala anotações especiais relativas ao contrato. Se é por prazo determinado, se é um contrato de experiência, deve estar anotado na carteira de trabalho do empregado. Ministro, vamos para mais uma pergunta, agora é da Edivanir Gomes. Olha só, ela pergunta se pode trabalhar em um novo emprego, mesmo não tendo sido dado baixa da carteira no emprego anterior. Pode sim. Às vezes o novo empregador não quer contratar porque vê a anotação de saída em aberto, com receio que tenha havido algum problema na empresa anteriormente, na qual ele trabalhou anteriormente. Isso é muito comum. Mas, na verdade, pode haver até contratos simultâneos. O empregado pode trabalhar em uma empresa alguns dias da semana e trabalhar em outra em determinados dias. Isso não tem nenhum problema. Então, na verdade, é um receio muito comum que há das empresas, consistente em saber qual seria o motivo que ele saiu da empresa anterior. Mas não há nenhum impedimento que ela possa trabalhar no novo emprego, observando que ela entregará a carteira profissional para anotação e deve ser devolvido no prazo de 48 horas pelo novo empregador. Ministro, vamos falar agora sobre o intervalo para descanso. A pergunta agora é da Vivi Floretti. Ela pergunta sobre os 15 minutos de intervalo. Ela conta que a empresa obriga os funcionários a fazer o lanche na mesa do trabalho. Isso pode? A lei permite? Na verdade, os 15 minutos são do empregado. Ele tem direito a fazer o lanche onde ele quiser, se ele quiser sair, se ele quiser ir para um refeitório, ir para uma lanchonete próxima à empresa, enfim. Ela não é obrigada a permanecer na sua mesa de trabalho, porque, ao contrário, esse é um intervalo destinado a descanso e alimentação, em função da jornada ser de até 6 horas. Se ultrapassar 6, esse intervalo sobe para 1 hora, que é o intervalo mínimo de descanso que a lei estabelece, para que o empregado tenha a oportunidade de descansar e também, se ele quiser, se alimentar. Portanto, não é adequada esta regra da empresa mencionada, que determina que ele permaneça na mesa de trabalho, ela na mesa de trabalho, porque esse tempo é dela. Ela pode utilizá-lo como ela quiser, desde que não ultrapasse o limite que ela estabelece, nesse caso de 15 minutos. E esses 15 minutos, eles devem ser compensados ao final da jornada? Não, na verdade, esses 15 minutos, eles ficam fora do tempo. Então, são 6 horas de trabalho e, fora das 6 horas de trabalho, os 15 minutos levados para a refeição. Eles não são descontados das 6 horas, eles são além das 6 horas. Claro que no curso das 6 horas, ele goza 15 minutos. Mas esses 15 minutos não são descontados das 6 horas de trabalho, que nesse caso ele tem direito, tem que cumprir com a obrigação contratual. Entendi. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta agora é da Aline Pontes. Ela tem dúvidas em relação ao horário de almoço. Ela disse que tem 10 minutos de tolerância em um dia. Ela sabe que tem, né, direito a esses 10 minutos. Ela pergunta se pode utilizar no almoço essa tolerância? Na verdade, é um pequeno ajuste na pergunta dela. Não é que existe uma tolerância sempre de 10 minutos. O que a lei diz é que os excessos e as ausências de até 15 minutos por dia não gerarão repercussão para efeito de hora extra ou desconto na jornada. Isso não é no intervalo para almoço, é da hora que ela começa, a hora que ela termina. Eventuais atrasos de um dia que não superarem 15 minutos, a empresa não pode considerar falta. Da mesma forma,
Se ela bate o cartão de ponto, começa a trabalhar 3 minutos antes do seu horário de trabalho, isso também não gera direito a recebimento de horas extraordinárias. Mas não quer dizer que haja direito a sempre faltar ou trabalhar menos 10 minutos. Isso é uma regra que ela estabeleceu, porque é factível que nem sempre a pessoa consegue trabalhar sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Varia de uma pequena variação de 1, 2, 3 minutos, está incluída essa variação nesse limite máximo de 10 minutos por dia. Mas, como sempre deve ser observado, o bom senso deve orientar as relações de trabalho. Então, o empregado que hoje precisa chegar um pouquinho mais atrasado, 2, 3 minutos, isso também não gerará para ele, para o empregador, no caso, descontar falta, nem considerar atrasado esse período. Então, deve ser observado o bom senso para que não se imagine que sempre haja direito a trabalhar menos 10 minutos por dia. E isto é um limite máximo de tolerância que ela estabelece entre atrasos e chegadas antecipadas ao trabalho. Agora, essa tolerância, ela vale também para quem quiser ficar um pouquinho a mais no trabalho? Sim, vale. Se o empregado, ao invés de, por exemplo, sair às 18 horas, sair às 18h02, observe que foram 2 minutos a mais. Mas ele também não chegou atrasado. Então, essa tolerância máxima que ela estabelece para a chegada e a saída do trabalho. Essa tolerância fixada pela lei é de, no máximo, 15 minutos? 10 minutos. 10 minutos. A empresa ela pode fazer, por norma coletiva, alguma alteração, diminuindo, aumentando essa tolerância? Não, isso já foi discutido muito. O Tribunal Superior do Trabalho entende que, como isso é uma norma de proteção ao trabalho, para evitar que haja sobrecarga, e também o critério que ela estabeleceu de modo objetivo, não são válidas cláusulas que ultrapassem, que fixem limites maiores do que esses de 10 minutos por dia. Recentemente o tribunal julgou um caso, né? Sim, que os sim. trabalhadores ganham até como hora extra, né? Exatamente. A empresa aumentou para 20 minutos. É porque às vezes também a empresa quer descontar o tempo de troca de uniforme, por exemplo, né? Considerar esse período como sendo um período em que não estaria trabalhando. O tribunal entende que se a empresa exige uniforme e exige que seja trocado no próprio local de trabalho, não pode vir de casa, por exemplo, já uniformizado, esse tempo é considerado como tempo à disposição do empregador. Ministro, vamos falar agora de férias. Acho que a nossa última perguntinha enviada por um internauta é a pergunta do Paulo Fernandes. Ele conta que já está com as férias vencidas e em outubro de 2015, desse ano, vão vencer as outras. Ele tem direito a alguma multa? O que ele pode fazer? Sair de férias logo, né? Paulo, na verdade é o seguinte, é preciso que você tenha conhecimento de que quem define o mês em que o empregado sai de férias é o empregador. Ele tem 12 meses para fazer isto, a partir do primeiro ano que o empregado adquire o direito às férias. Então, ele trabalha 12 meses, adquiriu o direito. A partir deste momento, o empregador tem mais 12 meses para conceder as férias. Então, no caso da pergunta de Paulo, do nosso internauta, as férias dele de 2014 têm que ser concedidas até, no máximo, 2015, no caso do mês de outubro, porque esse é o período máximo que o empregador tem para concedê-las. Então, se terminarem as férias até o final do prazo de outubro, no mês citado, não há nenhum acréscimo. Vencendo-se, portanto, as próximas férias de 2015, terá o empregador até 2016 para concedê-los. O que não pode ultrapassar é o prazo de 12 meses a partir de quando o empregado as adquire. Ou seja, trabalha 12 meses e o empregador tem mais 12 para conceder as férias já conquistadas. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês.